Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à nossa última videoaula. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lucimar Araújo, sou professora da disciplina Bioestatística. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida vocês possam anotar e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar a nossa aula? Você já deve ter ouvido expressões como: houve aumento no índice de inflação, houve alteração no índice nacional do custo da construção civil, houve aumento na taxa de natalidade do estado de Rio Grande do Norte. Esses indicadores são chamados de números índices. E a nossa aula de hoje, a gente vai começar a entender o que são esses números. Vamos lá? Diariamente, vemos nos telejornais informações como anda a nossa economia, notícias como a inflação do IGPM foi de 12,6%. O INPC teve queda de ação nos últimos 12 meses, foi de 2,8% no mês de agosto. Vemos também notícias sobre o índice de fertilidade da população brasileira, índice de natalidade, índice de mortalidade, dentre outros. E na maioria das vezes, ficamos sem saber o que significam estas informações. Esses índices ilustrados na figura são denominados de números índices. Os números índices, ou apenas índices, são instrumentos estatísticos utilizados para comparar a evolução ou o comportamento de variáveis através do tempo. São indicadores que se aplicam no campo da produção, evolução dos preços, dos salários, da biodiversidade animal e vegetal, dos desmatamentos, dos registros demográficos, entre outros. Como medem variações no tempo e no espaço, permitem sintetizar e apresentar de forma eficaz a natureza das alterações nas variáveis. Usando os números índices, é possível, como um só valor, avaliar a evolução de um conjunto complexo de variáveis. Matematicamente, ela é simplesmente a razão entre o valor de uma variável em data limite e o valor dessa mesma variável em outra data, denominada data base. Geralmente são expressos em porcentagens. Há dois tipos de números índices. O primeiro é do tipo simples, que representa a evolução de uma só variável simples entre dois períodos de tempo. Por exemplo, quando a família nota que o preço do pão é o dobro do que era há 10 anos atrás, estamos fazendo um certo tipo de número índice de uma só variável. A principal limitação dos índices simples é que eles se referem apenas a itens isolados. Apesar disso, são vários os exemplos de índices simples: crescimento da população, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e indicador de desemprego. O segundo tipo é o composto. Nesse tipo de índice, os números expressam a evolução de uma variável composta entre dois períodos de tempo. Um exemplo desse tipo de variável composta é observado no cálculo da inflação. Essa medida é o resultado de uma variação conjunta de preços de numerosos itens, como, por exemplo, os alimentos, os transportes, dentre outros. Como calcular índice? Vamos ver? Devemos seguir a fórmula abaixo, onde NI é igual a número índice, VA significa o parâmetro atual ou o data limite, e VB é igual ao valor do parâmetro anterior ou na data base. Vamos ver alguns exemplos de alguns números índices. Índices relativos de preços. É a razão entre o preço de um produto em uma determinada data e o preço desse mesmo produto na data escolhida como base. O índice relativo de preços
mostra a evolução do preço de um produto em um determinado período estudado. Você pode utilizar esse índice para verificar alterações de preço, por exemplo, dos principais itens de compra da sua casa. O índice relativo de preço, o IP, é obtido pela fórmula mostrada, onde o IP é igual ao índice de preço, o PT é igual ao preço numa data atual e o P0 significa o preço na data base ou época base. Outro exemplo de índice é o cálculo do índice de aprovação dos alunos, rotineiramente utilizado por professores que querem ter uma ideia de como foi a aprovação dos alunos em sua disciplina. Ele pode ser obtido aplicando-se a fórmula geral dos números índices, dividindo-se o total de alunos aprovado pelo número de matrículas na disciplina. Note que, para este índice, o fato do aluno ter sido aprovado por média e ou recuperação, bem como ter trancado a disciplina, não interfere no resultado. O que me interessa é saber a relação entre o número de alunos aprovados ao final do curso. Outro exemplo é o índice de custo de vida, também chamado de ICV. Vamos ver? O índice de custo de vida, conhecido pela sigla ICV, é um índice composto e pode ser calculado como no exemplo da tabela. Suponha que uma família com 5 pessoas compre semanalmente 10 litros de leite, 4 quilos de feijão, 5 quilos de arroz e gaste R$ 25 por semana com transporte. Então temos que elaborar o índice composto de custo de vida para essa família na primeira e na última semana do mês. Aplicando a fórmula do número índice, temos como resultado o número 20,55%. Todos conhecem, por intuição, o conceito de probabilidade, ou seja, o risco ou chance de ocorrer um determinado evento pré-estabelecido. Observe o conjunto de dados da figura. Em cada face de todos estes dados, existe uma numeração marcada, que vai de 1 até 6. Assim, se eu pegar um desses dados e arremessá-los numa caixa, existe a probabilidade de 1/6 ou 17% de sair na face voltada para cima o número 3. Observe que essa probabilidade é a mesma se eu escolher a princípio qualquer um dos números entre 1 e 6 para apostar nas minhas fichas. Concomitantemente, a probabilidade de ocorrer um número diferente do que eu escolhi é 83%, ou seja, o que faltar para completar 100%. É utilizando essa lógica que as empresas de jogos de loteria montam suas estratégias de pagamento das apostas. Assim, elas podem pagar os prêmios devidos e ainda assim auferir lucro. Você sabe qual a probabilidade de ganhar na Mega Sena? A resposta é essa, muito menos de 0,5%. Ainda assim, com uma possibilidade tão baixa, raramente o prêmio acumula. E se você resolver preencher todas as combinações possíveis dentro dos números da Mega Sena, para assegurar que vai ganhar o prêmio principal, você gastará mais dinheiro do que o valor a ser recebido. A probabilidade é usada para associar a cada fato possível sua respectiva chance de ocorrência. Às vezes, podemos prever fenômenos, como é o caso de jogar várias vezes em uma moeda de um determinado lugar e medir a velocidade da queda, onde os resultados serão sempre iguais. Esses fenômenos é chamado de previsível, pois obedece uma determinada lei da física e é chamado de determinístico. Outras vezes, o fenômeno é imprevisível, não determinístico, mas apresenta um padrão que vem sendo observado a longo prazo. Por exemplo, você não sabe qual será o primeiro camundongo a girar a roleta dentro de uma gaiola de experimento, mas sabe que, nas várias vezes que você observou o comportamento dos animais, foi o camundongo número 2 o primeiro a fazê-lo. Você não sabe se o terceiro filho de um casal
que tem olhos verdes e castanhos, terá castanhos como os olhos, mas sabe que os 2 primeiros filhos tiveram olhos castanhos. O estudo da teoria da probabilidade, que é o que a gente está discutindo aqui, começou em 1664, com a troca de correspondência entre os matemáticos franceses Blaise Pascal e Pierre Fermat, que tinham sido procurados por Antoine Gombeau e Chevalier de Méret, homens de letras e membros da corte de Luís XIV. O questionamento Chevalier de Méret era de como dividir o prêmio de um jogo envolvendo várias partidas se, por alguma razão, o jogo fosse interrompido antes de algum jogador tivesse vencido o número de partidas combinado anteriormente. Nessa época, esses 2 matemáticos iniciaram seus estudos e chegaram, cada qual, a uma conclusão diferente. Pascal se baseou nos valores esperados de 2 ações que se alternam, alternativas, e Fermat focou seus estudos no cálculo da probabilidade de um evento. Assim, em 1655, o astrônomo, físico e matemático holandês Christian Huygens iniciou seus estudos e, em 1657, publicou sua solução. Daí em diante, vários estudiosos que contribuíram com o estudo da probabilidade, dentre eles o matemático Jacques Bernoulli e o matemático físico e astrônomo Pierre Simon de Laplace, que publicou o trabalho intitulado Théorie analytique de probabilités, em 1812, onde as teorias de probabilidade se tornaram cientificamente justificáveis na prática. A aceitação das ideias sobre probabilidade pelo pensamento científico moderno foi muito além do que os pensadores do século XVII e XVIII, principalmente com o desenvolvimento e aceitação das estatísticas na ciência e na indústria. A probabilidade sofre muita influência sobre o acaso. A palavra acaso é originada do latim a caso e significa algo que surge ou acontece a esmo, sem motivo ou explicação aparente. Muitas das situações que presenciamos no nosso dia a dia são determinadas pelo acaso, configurando assim situações que podem ser classificadas como sorte ou azar. Sair de casa apressado e ver o ônibus partindo do ponto, não participar de um chat de dúvidas e este não ser realizado devido à doença de um professor, encontrar uma pessoa na rua com a qual você precisava conversar, ser atendido pelo SUS antes que algo mais grave aconteça com sua saúde, todos esses acontecimentos comuns a todos nós e muitas vezes determinados pelo acaso. Esse acontecimento apresenta 2 características em comum: podem ou não acontecer, ou qualquer um deles acontecerá um certo número de vezes ao longo de um determinado período de tempo. Existem situações nas quais, embora não se saiba o que de fato irá acontecer, tem-se uma lista de possíveis resultados, como, por exemplo, o sexo de uma criança, se é masculino ou feminino, o tipo sanguíneo de uma pessoa, se é A, B, AB ou O, o resultado obtido pelo aluno na disciplina, se foi aprovado ou reprovado. Essas situações são denominadas pelos matemáticos de ensaio probabilístico ou ensaio aleatório, pois os resultados dependem do acaso. Isto é, embora se possa saber os tipos de respostas existentes, toda vez que um ensaio for repetido, você não poderá saber, a priori, qual o resultado. Evento que está relacionado ao acaso é cada um dos resultados possíveis de uma situação acontecer. Um exemplo clássico de evento é o lançamento de uma moeda. O evento cara tem igual chance de ocorrer que o evento coroa, ou seja, 50% de chance para cada. Esses são denominados de eventos aleatórios, do latim alea, que significa sorte, pois cada um deles, cara e coroa,
têm a mesma chance de ocorrer em relação aos seus respectivos eventos alternativos. Se der cara, o evento alternativo será coroa. Se sair coroa, o evento alternativo será cara. Outro exemplo de evento aleatório é a formação de determinado tipo de gameta. O indivíduo heterozigoto, A grande e A pequeno, tem a mesma probabilidade de formar gametas portadores do alelo A, 50% de chance, e do alelo A pequeno, 50% de chance. Em outro caso, eventos independentes ocorrem quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de outro. Por exemplo, ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, ou uma mesma moeda várias vezes consecutivas, o resultado do primeiro lançamento não interfere no resultado dos demais. Por isso, cada resultado é um evento independente do outro. Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo é um evento independente em relação ao nascimento de outro filho do mesmo casal. Por exemplo, imagine um casal que já teve 2 filhos homens. Qual seria a probabilidade de que uma terceira criança seja do sexo feminino? Uma vez que a formação de cada filho é um evento independente, a chance de nascer uma menina, supondo que homens e mulheres nasçam com a mesma frequência na população, é de metade, ou seja, 50%, como em qualquer nascimento. Os eventos são classificados como mutuamente excludentes quando o acontecimento de um implica a impossibilidade do outro ocorrer. Nesse caso, a soma das probabilidades do evento é igual a 1 ou 100%. Um exemplo desse tipo de evento é dado pela probabilidade de uma mãe ter uma criança do sexo masculino ou feminino. Repare que, para este evento, só existem 2 opções, que são excludentes entre si com relação ao sexo masculino ou feminino. Nesse caso, a probabilidade da mãe ter uma criança do sexo masculino é de 0,5, ou seja, 50%. Consequentemente, a probabilidade dessa criança ser do sexo feminino é o complemento para 1, 100%, ou seja, 0,5 ou 50%. A probabilidade de um determinado evento ocorrer é calculada pela equação mostrada, em que a probabilidade de um evento A é dada pela divisão entre o número de eventos que apresentam A e o número total de eventos. Para realizarmos o cálculo da probabilidade, vamos considerar o exemplo a seguir e efetuar sua resolução. Sabe-se que há 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas em um baralho comum de 52 cartas. Não considerando os coringas, qual a probabilidade de se tirar, ao acaso, uma carta vermelha deste baralho? Número total de eventos é igual a 52, pois este é o número total de cartas no baralho. O número de eventos que apresentam A, nesse caso, A é o conjunto de cartas vermelhas, é 26 cartas desse tipo em um baralho. A probabilidade de se tirar, ao acaso, uma carta vermelha deste baralho é de 0,5, ou 50%. Muitas vezes apresentamos o valor da probabilidade em porcentagem. Por isso, nesse caso, é possível multiplicar o valor obtido por 100 e assim poderemos ter a porcentagem de 50%. Uma grande parte das perguntas relacionadas ao cálculo de probabilidade pode ser respondida pela observação de suas propriedades elementares e a aplicação da lei ou regra da soma ou regra de produtos de probabilidade. As propriedades elementares da probabilidade são: a propriedade 1. A probabilidade de um evento impossível é nula, ou seja, 0% de acontecer. A propriedade 2. A probabilidade de um certo evento acontecer é 1, ou seja, 100%.
A propriedade 3. As propriedades elementares da propriedade são: propriedade 1. A probabilidade de um evento impossível é nula, ou seja, 0% de acontecer. A propriedade 2. A probabilidade de um evento certo é 1, ou seja, 100%. Então, tem 100% de chance de acontecer. Propriedade 3. A probabilidade de um evento qualquer é sempre um valor entre 0 e 1, entre 0% e 100%. Assim, é impossível de se calcular a probabilidade negativa ou maior que 1. E suas principais leis são: a primeira lei é a lei da regra da soma. Nessa regra, diz que a probabilidade de que ocorram eventos mutuamente excludentes é a soma de suas respectivas probabilidades, e o total obtido será sempre igual a 1 ou 100%. Sempre que um evento ou outro possa acontecer, devemos fazer a soma das probabilidades, como, por exemplo, o evento A, ou o evento B, ou o evento C, ou o evento D, e etc. A outra lei é chamada de regra do produto. Essa regra é da probabilidade que diz que a probabilidade de que ocorra simultaneamente algum evento é o produto de suas respectivas probabilidades, se estes eventos forem independentes entre si. Assim, podemos calcular a probabilidade dos eventos A e do evento B, e do evento C e do evento D. E com isso encerramos o assunto da nossa videoaula. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam do estudo das apostilas. Por enquanto, eu fico por aqui. Bons estudos e obrigado por acompanhar com atenção.